o que surgiu nos últimos 10 anos é um absurdo. Então 20, a gente está falando de uma mudança assim. Tá? Então, nos anos 50 existiu o Perceptron, que era um paradigma de neurônio, que no fundo era o primeiro resquício da inteligência artificial. Mas É mesmo? Que é uma rede Perceptron? neural. Perceptron, Mas enfim, tem essas coisas todas e tal, mas na verdade o papo bombou nos últimos 15 anos, porque 10, 15, porque a coisa aconteceu. Tá? E hoje em dia, ela aconteceu puxada, porque realmente esse tal milagre que eu tô falando aconteceu. O mundo hoje em dia, se você não tem... More. Então, mas houve um salto quântico, por assim dizer, dentro da lei de Moore, da inteligência artificial, porque as empresas, num determinado momento, e os governos, as partes mais estratégicas, entenderam que precisava ter, todo mundo tem, que você não tem, está fudido, e aí todo mundo tem, e aí é o winner takes all, e tipo... Winner takes all, na inteligência artificial. Total. Porra. Então, assim, se acontecer com o quântico, eu acho que 10, 12 anos não é o horizonte... muito fora, na realidade, tá entre 10 e 15, assim. Se não acontecer, mesmo assim, acho que em 20 anos, que é nada. Então, voltando à questão. Cara, 15 anos atrás, a gente tinha inteligência artificial de A gente vai estar vivo aí, 25 anos, Nossa, lógico, pelo amor de Deus. E esse troço vai estar lá muito forte, assim. Então, tem muita coisa para acontecer aí nessa relação entre o ser humano e a inteligência. Que a proposta é o seguinte, a palavra artificial é uma palavra ruim, no meu ponto de vista. Por quê? Porque artificial quer dizer que foi feito pelo homem. Então, por exemplo, pensa na sacarina, ou pensa no glutamato monossódico, que cria uma experiência de sabor que não existe no seu cérebro, tá? Um nami. Só adoçantes. O glutamato não é um adoçante, né? Eu não manjo, sal, mano. tá? Não, tudo bem. Mas o que importa Só o glutamato, fudeu. Não, é Ajinomoto. Tá? Porra, aí eu sei. Tá. Essas coisas são artificiais. Agora, a inteligência artificial, a gente está falando de quê? Do algoritmo. E aí a gente entra na discussão, mas a matemática, no final das contas, ela foi criada ou descoberta? Entende? Descoberta. No certo sentido, as duas coisas, mas no certo sentido tem uma... Então a inteligência não é tanto artificial, acho que é mais legal a gente falar de inteligência de máquina. Ela tá lá na máquina. Aí você entra no Galdel copiando os cupim. Não tem inteligência... Quem? O Gaudí. Gaudí, desculpa, mano. Desculpa. Não, muito legal, é verdade. Entende? Então, assim, a inteligência artificial não é artificial. Ela é inteligência de máquina. Ela é inteligência na máquina. A inteligência é sua. Sim. Ela, de você que está lá tanto programando quanto manipulando ela e tirando alguma coisa inteligente. Porque uma calculadora pode te dar umas sacadas inteligentes. Naquela hora eu preciso saber aquela porra daquele número. A hora que eu sei, eu compro ou não compro. Só que se eu não tenho a calculadora, eu não vou conseguir fazer aquela conta e eu vou comprar ou não comprar no chute. Então, a coisa inteligente foi olhar a calculadora. Total. É nossa a coisa Inclusive, inteligente. isso vai, no futuro, na minha opinião, vai desencadear uma discussão muito interessante do que é estar vivo. Por quê? Claro. A gente vai ter inteligências artificiais tão robustas e tão semelhantes à nossa forma de pensar que a gente vai começar a questionar se nós somos tão diferentes delas, de certa forma. E isso é uma discussão muito... O que vai diferenciar, será que vai ser o propósito? Muito bom, lógico. É lógico, nesse sentido, acho que a gente está seguro. Porque essa você acha mesmo que você não é daqueles caras que, as máquinas vão tomar, a gente vai virar escravo das máquinas? Não, no fundo não é exatamente a mesma discussão. Assim. Então vamos falar das duas. As duas são legais. Nessa que o Igor trouxe, é o seguinte. A ideia do propósito é uma ideia que vem antes. O propósito é isso. Não é você fazer a coisa, é você falar, eu vou fazer a coisa. E aí você faz a coisa. Então, quando a gente pensa nessa evolução dessa inteligência de máquina, a gente não está encontrando esse caminho do propósito, pelo menos não de maneira necessária. Ele não precisa ser pensado, e aí vem aquela questão de se eu não preciso propor alguma coisa, é melhor não propor a coisa e ponto final, porque no final das contas existe algo ligado à biologia nessa história toda. Porque veja bem, se eu não morro, e se eu não me reproduzo, mas para que raios que eu preciso disso? Não vai... Dane-se. Então, você percebe, tem uma coisa na vida que puxa esse princípio. Então, eu acho que... Por isso que eu não acho que é tão competitivo. Agora, por outro lado, existe a possibilidade da gente ser, de alguma maneira, como espécie, dominados por uma inteligência artificial, mesmo que ela não tenha propósito... Nesse sentido que a gente está falando... É outra discussão. Ou então até eu digo o seguinte, talvez porque justamente
ela é uma implementação biológica, porque a gente está falando muito aqui de uma separação entre aquilo que é físico, aquilo que é biológico e aquilo que é sintético. Mas o meu caminho todo na vida é tentar ver, cada vez menos eu nem sei se eu estou falando de uma coisa ou da outra muitas vezes, porque quando você vai olhar do ponto de vista, né, numa certa amplitude, elas são realmente caminhos se entrelaçando. Então, às vezes o sinteticismo é uma percepção humana. A gente vê algo como sintético, mas a grande realidade é que o sintético faz parte do universo, tanto como nós. Nós somos sintéticos numa percepção diferente da gente, né? Você viajou fortão, né? Tipo, a máquina tá viva. Ou esse vinho, eu sabia que eu tinha que trazer esse vinho. Muito bom. Mas é que eu acho que nessa... Respeito. Claro, não, mas eu acho que... Cara, você não vai conseguir ofender o Monarca. Não, não, mas eu falei isso muito... Não. Mas é verdade que foi isso que você sugeriu, né? Não é porque a porra do silício tá vivo, não é nada disso. É que você pode botar bactéria pra computar. Não é isso. É que, tipo assim, você pode implementar princípio computacional em sistema vivo. Sim. Não, mas eu acho que a gente entra numa questão, uma filosófica aí, meio... Cara, eu queria saber, curiosidade minha, assim, pessoal do Monark. Qual é a sua relação com a vida e Deus? Tá bom, eu já falo disso. Deixa eu só fechar esse ponto com você. Feche, por favor. Eu fico preocupado com quem tá em casa escutando. Pau no cu desses caras aí. O importante é a nossa conversa aqui. Então, é lógico, é isso aí. Mas vamos lá. Eu sinto pessoalmente, assim, olhando para essa questão como um todo, que a gente tem aí dois caminhos. Um caminho que a inteligência artificial evolui sem encontrar propósito, porque propósito está muito ligado a essa necessidade, por assim dizer, de ter propósito. Você não tem propósito simplesmente porque é uma condição natural sua, mas ter propósito é uma adaptação. E é uma adaptação, como toda adaptação, porque tem um sentido biológico. Você não morre... Evolutivo. Ter propósito é algo que você ganhou com a seleção natural, você tirou a sua loto vai garantir grande, que você vai passar a sua progenie com mais facilidade. Lógico, é isso aí, entendeu? Porque você ficar lá sem propósito, deitado, fumando crack, você não vai mesmo, entendeu? Você tá fudido. Faz sentido lógico total. Entende? Não é só a quantidade de filha, tipo, quanto você consegue investir no seu gene, tá bom? Então, eu não queria ficar muito reducionista nesse papo biológico, mas vamos colocar assim de maneira bem simples, com milhões de ressalvas, esse é o papo. Então, o propósito tem essa função. Se você não tem essa função, por que raios que você vai adquirir propósito em algum momento? Porque, entende? Você não tem nem de onde adquirir o propósito, porque você não tem mutação em você. Essa é uma discussão, então não vai rolar esse papo. Agora tem uma segunda interessante. Discussão. É super interessante legal. Mesmo. Só que tem um segundo corte, e esse é o mais louco, que é o seguinte: se a gente parar para ver no limite, computar é processar. Uma bactéria computa. Ela faz computação, ela faz navegação ambiental. Um GPSzinho lá, né? Não é GPS porque não tem satélite, eu sei. Não é só isso, é que a navegação dela não é intencionalmente dirigida. Ela é por diferença de concentração no ar. Então não é que ela tem um GPS, mas ela tem um circuito que ela segue que é dado muito pelas condições osmóticas do ar, etc. Pode crer. Mas beleza, tá lá a porra da bactéria computando coisas, tá bom? Então todo mundo computa. Se você parar para ver, existe uma ponte. E existe sempre a possibilidade de a gente falar, mas não é bem uma inteligência artificial naquele sentido que é o computador que está lá dos anos 70, daqueles filminhos babaca. Não, a gente está falando aqui de computação... Cara, não gosta de Exterminador do Futuro aí. Não, eu adoro o Exterminador do Futuro, tá? Eu quis dizer assim, da parte mais... Eu tô brincando. Tipo quiche da coisa, sabe? O computador. Mas eventualmente existe sim um caminho de turbinar processos computacionais com sistemas biológicos. E isso já está rolando, tá? Então aí você tem um outro caminho das coisas que pode acontecer. E a gente fala, tá bom, então o que você está me dizendo é o seguinte, então a inteligência artificial do futuro, que vai ser o cara mais inteligente que o homem, é um porco, né? Porque o porco é um modelo animal do bicho inteligente. Pessoal, que ridículo. Não tô, tá? Não vai acontecer. Mas pensa o seguinte, a gente está aos poucos, agora vem uma que eu acho que é a pílula que é onde eu queria chegar. Red Pill. O Red Pill. A gente vem aos poucos, nessa discussão toda até nossa aqui, falando e promovendo transformações biológicas. A gente troca um circuito, a gente desenvolve uma vacina, a gente faz isso, a gente está falando de implante cerebral, a gente... Pensa no sujeito que você trocou tanto circuito, você mudou tanta coisa, que eventualmente ali tem uma espécie de uma inteligência artificial. Esse é o sentido que... Entende que o negócio fala, puta, mas que papo maluco. Não, de repente ele deixou de ser totalmente maluco. É isso, entendeu? Então, por exemplo, o hipocampo é uma área de armazenamento de memória de longo prazo. A gente não sabe como funciona a linguagem do pensamento, tá? Então, esquece. Mas a gente sabe como funciona essa área. O hipocampo. O hipocampo. Quem disse, já tem estudo, já tem coisa com neuroprotética para bombar a capacidade de armazenamento de memória. Não vai te ligar à internet, qualquer porra nenhuma. Mas você tá. Como que se bomba?
com o som... Eu tô precisando, a memória aqui não tá meu forte. Não, é diferente. Você pode bombar sua memória, se alguém tiver escutado isso, delete, mas através de nootrópicos. Então, isso funciona mesmo? eu não vou entrar nessa discussão agora, eu também não posso fazer Tá bom, recomendação médica. Mas eu quero tomar então, porque eu tô precisando. Tá bom. O Diogo recomenda. Ele pode tem falar sobre suplemento neutrópicos com daqui a pouco. Daqui a pouco, eu conheço bastante neutrópicos. eu quero saber, porque Tá eu tô bom. precisando. Vamos falar disso aí daqui a um minuto. Mas só pra chegar Tem lá. muito assunto com esse cara, é foda. Tá, tem que voltar aqui outro dia, cara. Tá bom, mas só pra gente... eu sempre preocupado com o cara que tá em casa. Eu não tô preocupado com o horário, não. Tô preocupado com Não, eu tô preocupado com a pessoa que tá em casa. Que Não, esse é o cara que você não tem que preocupar. Até porque a gente vai separar esse conversa em vários cortes e vai ser do Gustavo. Tá bom. Mas deixa eu voltar lá. Então, é o seguinte. Aí você tem, então, uma possibilidade de substituição gradual e contínua de circuitos e outras coisas mais. E aí eu volto para o caso do hipocampo, que é uma área de armazenamento de memória. E nesse caso a gente estaria falando de implantes, eventualmente usando alguma coisa que não o silício, que tem uma adaptabilidade, ela funcione melhor, ela tem uma capacidade de ser implantada com menos reação. Tem menos resistência ao corpo do que outras matérias. Isso aí. E que ela se liga melhor, e aí isso em si pode gerar uma potencialização da sua capacidade de memorizar coisas de longo prazo. Aí você pode fazer, por exemplo... Então eu vou dar um exemplo, tá? Você pode botar já existe isso, pequenos estimuladores que tratam depressão profunda, que ativam, por exemplo, o nervo vago, que são operações de neurocirurgias, que ativam áreas específicas do cérebro, chama DBS, tá? Deep Brain Stimulation. E isso muda completamente a vida da pessoa. Você pega aquela pessoa que está com depressão profunda, não responde nenhum remédio, fez ECT, fez o que você imaginar, e ela, muitas vezes, não sempre, mas ela faz uma neurocirurgia e com estimulador, é tipo que nem, por exemplo, você quando faz uma operação cardíaca, ela renasce para a vida. Tem que abrir a cabeça? Abre a cabeça, neurocirurgia. Entendeu? Então, assim, pensa o seguinte, mesmo que a gente não domine completamente o funcionamento do pensamento abstrato, a gente pode dominar o que existe nos circuitos e aos poucos ir superando os limites atuais que a gente tem dados pelo fato de que quase sempre quando você vai mexer no cérebro termina pior. E aí, sim, criando uma espécie de inteligência artificial, ou mais especificamente de máquina, que não está lá fora onde a gente está procurando, está dentro de você. Tá? E isso está associado também a, por exemplo, a própria edição genética. E aí a gente entra numa outra discussão que é muito importante, que é a discussão dos impactos éticos e do impacto que isso pode gerar no limite, uma espécie de quase uma subpopulação humana dentro dos humanos. Tá? Então, por exemplo, assim, eu vou começar a fazer engenharia genética. A China está fazendo muito disso, dizem. Tá, mas não tem essa discussão, tá? E não só na China, tem essa discussão. Né? A China fez, não é muito, mas teve o caso do CRISPR no edição genética de bebê, o cara terminou preso, mas não importa. Terminou preso? Terminou preso. Pra galera que tá ouvindo aí, o CRISPR é uma revolução tecnológica, Nossa. né? É um mecanismo de uma bactéria, me corrija se eu estiver errado, que ele permite você trocar uma parte do DNA para uma outra parte que a bactéria está carregando. Não é bactéria, mas é isso aí. Você que faz que edição mesmo? genética com vírus. É um vírus que tem essa... Eu achei que era bactéria. Tá. E eu sei que o CRISPR ele foi revolucionário porque até a esse ponto na humanidade a gente não tinha capacidade de selecionar... exato. De editar, selecionar um gene específico e ao mesmo tempo carregar um outro gene para se alterar. Ou seja, você conseguir fazer essa troca de chip dentro dos genes... É algo novo, algo que veio com o CRISPR. Eu tô errado em falar isso? Tá, mas quase nada. É que não sei o quê. Não, tudo bem. No todo você tá certo. É porque não é que CRISPR é a invenção da edição genética. É que ela demorava anos, tá? Então, você fazer um gene, tá? A edição de um gene demorava uma vida e aí de repente agora demora semana, tá? Entendi. É um pulo evolutivo grande. Nossa senhora, é a quebra de paradigma. É que nem a coisa da computação quântica. E por sinal eu preciso fechar aquele papo lá, mas deixa eu só fechar esse outro antes aqui. Então eu acredito que existe esse caminho que é muito ligado ao tal do transhumanismo, que é de você ter uma inteligência emergindo através de vários sistemas dentro das pessoas e associado à engenharia genética e coisas assim. E isso parece que é legal, tal. Eu acho que tem de fato uma capacidade isso aí pode ajudar a resolver uma série de problemas da humanidade, doenças neurológicas severas, um monte de coisa. Mas, por outro lado, isso também pode criar um tipo de dicotomia na espécie, né? de quebra, que a gente tem que, no mínimo, pensar a respeito.
Porque os mais ricos vão ter acesso à alteração genética antes dos mais pobres, portanto, eles vão ter uma prógene geneticamente alterada para ser mais inteligente, mais rápida, mais forte, viver mais, ter menos doença. E aí você vai ter uma casta da população que não vai ter acesso a isso. Mas também eu tenho Esse é o medo, tá? Mas tem o contra-argumento que esse tipo de tecnologia ele é fácil de implementar em larga escala. Essa é uma verdade. As duas coisas estão certas. Por isso que eu acho que é uma discussão em andamento. O que só a gente tem que pensar, que é muito importante, é que quando a gente gera um pequeno efeito assimétrico, as consequências de médio e de longo prazo são gigantescas. Então, eventualmente, muito pode ser reequilibrado, mas a pequena variação, ela muitas vezes ela vai ganhando força ao longo do tempo e ela se torna a grande diferença. Mas posso dar um contra-argumento sobre isso? Isso já acontece. Não, lógico, mas é exatamente isso que a gente fala. A gente pode reproduzir desigualdades num outro nível, mesmo que dessa vez a gente parta de um design inteligente um pouco mais consciente e tudo mais. Porque é a questão de, tipo assim, os saltos que muitas vezes pequenas diferenças entre países gera ao longo de gerações. Eu concordo. Esse equilíbrio da sociedade tem que rolar. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente impede uma inovação por causa do medo desse desequilíbrio, a gente sai perdendo, na minha visão. Concordo totalmente com você. Eu acho que não tem nada a ver com impedir nada. Por sinal, acho que quase sempre que a gente quer proibir as coisas está errado, tá? Então, são raras as vezes que não. O Bru2OO mandou aqui, ó. Oi, Álvaro. Poderia discorrer sobre os microtúbulos? Qual o papel destes no processo de consciência? Isso é genial. Que gostoso falar disso. By the way, curti muito o papo. Mandaram bem demais. Não conhecia o convidado. Conhece agora. Tá bom. É o seguinte. Não sei nem o que é um microtúbulo. Não, mas esse papo é muito legal, porque não importa o microtúbulo. Não é nada técnico, é um negócio muito mais louco do que vocês podem imaginar. Eu acho que a gente pode começar essa discussão na seguinte brincadeira. Tem uma fala que é assim, a gente não entende porra nenhuma no sentido mais profundo do funcionamento do cérebro, do ponto de vista do pensamento abstrato. A tal da linguagem do pensamento, como é que essas coisas estão algoritmizadas, etc. A gente não entende porra nenhuma de física quântica no sentido que vai além dos conhecimentos que já estão determinados como entrelaçamento, quer dizer que você o efeito que você faz num quark aqui, num fóton aqui, ele impacta que mesmo que ele esteja do outro lado da galáxia de maneira imediata. Ou então a gente tem, por exemplo, o experimento das double slit, que é um experimento que assim, as coisas são funções probabilísticas, elas não estão no lugar, e quando você as fixa, né, através da observação, ou você altera o estado da coisa, ou então, na verdade, não é que você altera o estado da coisa, é que as coisas existem em multiuniversos e você simplesmente estabelece relação com um dos multiuniversos onde as coisas existem, que é a ideia dos multiuniversos e tal. Então, essas coisas, que são já louquíssimas, elas já estão relativamente estabilizadas assim, em termos de conhecimento. Tem uma discussão muito grande, tem muita gente que já, do ponto de vista conceitual, explicou isso muito bem, de diferentes formas e tal. Agora, quando a gente vai para questões mais profundas do ponto de vista da vida, aí a coisa fica complicada. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente achava que processo quântico não poderia existir nas condições de temperatura e ambiente da Terra, assim, processos macrobióticos. Só que hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que existem fenômenos quânticos nas plantas, ligada à clorofila. A síntese da clorofila, eu não sei exatamente qual que é a etapa, eu já esqueci isso, mas um dia eu estava lendo isso aí de curiosidade. Tem também, por exemplo, processos quânticos ligados à maneira como os pássaros migram, então vamos dizer assim, as bússolas que estão muito ligadas à retina dos pássaros migratórios. Então tem fenômenos quânticos. Então a vida quântica, essa vida muito maluca, coisas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, coisas que têm entrelaçamento e outras mais, ela parece que ela está na gente. Só que a gente não sabe o quanto, a gente sabe essas coisinhas esparsas, então, no olho do pássaro, na clorofila. Sabe, tem uns 7, 8 exemplos relevantes. É interessante pensar que existe uma parte nossa que está quanticamente conectada. Calma. Com algum outro lugar no universo. Calma, porque essa é a discussão. Então aí que vem a tal da brincadeira. Então a brincadeira é, a gente não sabe porra nenhuma de neurociência, mas também não sabe porra nenhuma da vida quântica de verdade. Não sabe porra nenhuma de nada. Não, então se a gente não sabe porra nenhuma de neurociência, a gente não sabe porra nenhuma de física quântica, o cérebro só pode ser quântico.
Entende a brincadeira? Então, essa brincadeira, ela serve para ancorar essa discussão. Por quê? Porque tem um matemático absolutamente genial, importante, chamado Roger Penrose, que escreveu um livro chamado Novamente do Rei. E é um livro no qual ele coloca essa teoria neurocientífica, com várias aspas, tá? Não porque ela não seja neurocientífica, mas porque ele é matemático. E ele coloca ele apresenta essa teoria de que a consciência emerge de fenômenos quânticos que acontecem dentro dos neurônios. E microtúbulos são como esqueletos de neurônios que servem para alimentação dos neurônios. Mas não importa o microtúbulo. Lembra que eu falei? Não importa o microtúbulo. Porque a discussão aqui não é sobre microtúbulo. A questão é, de onde surge essa coisa toda? Ela surge do entrelaçamento. Porque, veja bem, aí vem a coisa que eu falei, calma. Porque justamente a ideia é, puta, o que é consciência? Está tudo acontecendo em todos os lados do meu cérebro ao mesmo tempo. Porque ele está num estado de entrelaçamento quântico. Agora as pessoas falam, não, Roger, não tem entrelaçamento quântico às condições de temperatura e ambiente que a gente vive em estruturas macrocelulares. Não existe, para de falar merda. Aí ele fala, não, tem. Só que o que está acontecendo é que esses elementos, né, esses elementos atômicos, eles vivem em espaços muito reduzidos, em estruturas muito finas, que são os microtúbulos que de fato existem só dentro das células do cérebro. Entendeu? Então essa é a viagem. Se eu acho que os microtúbulos tem algum tipo de... Existe algum processo quântico acontecendo? A resposta é sim. Sim. Isso é interessante pra caralho. Essa é a grande revolução, tá? Eu fico segurando esse papo aí, porque esse é o que eu não quero ficar queimando ele à toa. Mas é isso aí. Isso aí que eu estou empenhado hoje em dia em entender melhor isso, tá? Estritamente. É o único assunto de neurociência que eu estou assim, muito empenhado em entender. O fenômeno quântico. Por que você está empenhado? Porque esse é o mais foda de todos. Mas por que você acha isso mais foda? Eu tenho uma teoria do porquê você acha, mas o que te prende esse assunto? Eu acho que é porque você quer entender qual é. Posso contar de verdade? Conta. É que eu não queria contar, mas. Então tem gente que ouve. Conta. Tá bom, vou contar. Por causa do computador quântico, não tem nada a ver com o processo em si, porque o computador quântico vai ser a grande revolução. É, lógico. É por isso. Tá. Então, eu estou seguindo tudo que tem a ver com o computador quântico em todos os lugares, estudando tudo. Computador quântico eu gosto disso. Muito mais. Pega a inteligência artificial, multiplica por 5 mil, tá bom? Porque ele é capaz de ter um processo igual o cérebro tem. Não é isso, porque eventualmente o cérebro não é quântico, a gente não sabe. Ele tem uma outra... acho que talvez ele seja mais forte... Que quântico? Não. Mas eu acho que o cérebro, Monark, ele tem essa... O processamento quântico é outro assunto, a gente pode discutir daqui a pouco, mas eu nem sei se vai ter tempo. Mas enfim... Não, o tempo é infinito. Tá bom. Mas o quanto você não aguentar mais falar. Eu sou bom de falar, tá? Eu adoro. Mas aqui, fechando esse parênteses aqui, só para a pessoa que está em casa ouvindo, então, efetivamente, a metáfora quântica, tá? Voltando muito nessa questão de que são alegorias e tal, a metáfora quântica ela é muito boa para falar de consciência. Porque é isso, coisas que estão simultaneamente acontecendo. E é isso que a gente sente. Fala, caralho, justamente essa ideia do Global Workspace. Se a gente parar para ver a teoria que eu falei, tá bom, eu estou recrutando coisas de um monte de áreas e tal, e elas estão se integrando, e por causa dessa integração eu consigo usar informações de tipos diferentes. Isso me dá uma forma de inteligência superior. A consciência é uma adaptabilidade inteligente, específica dessa espécie que faz isso, é por isso que ela existe. Tá bom, tudo lindo, ótimo, adoro essa teoria. Mas por que raios que a integração de diferentes coisas do cérebro gera essa porra? Entendeu? Isso aí não está explicado na teoria. A teoria é descritiva meramente. Ela fala de superfícies, o que não quer dizer ser superficial no sentido de ser fraca, mas são superfícies. Aí vem um cara e fala, não, essas coisas acontecem não por coerências de áreas que piscam junto, qualquer bobagem dessa. Não, é muito individual e é por isso que a gente consegue puxar coisas muito específicas da memória disso daquilo. Ela é quântica. Entende? E aí vem essa ideia do Roger Penrose que traz, e esses fenômenos quânticos existem na prática, isso não é mera alegoria, e eles acontecem dentro dessas estruturas chamadas microtúbulos, que são usadas para transmissão de nutrientes e outros fenômenos moleculares dentro dos neurônios cerebrais. Pimba, essa é a ideia. E eu acho a ideia linda, e eu acho que de fato existem fenômenos quânticos para serem descobertos no cérebro, e alguns que já estão sendo especulados, conheço o paper e tudo mais. O que eu só penso é que, aí vem uma questão que eu acho que é muito legal da gente usar na vida, que assim, se eu tenho duas explicações, uma complexa e uma simples, é melhor sempre pela simples, tá? Então, inclusive se eu tenho dois caminhos, vamos fazer isso com aquilo que depois a gente chega não sei aonde, daí de lá a gente pula naquela piscina ou às avessas e sai num prédio. Puta, tem outro caminho que é, pega o elevador e chega lá em cima. Puta, esse aí geral melhor, tá? É o que a natureza escolhe, normalmente. É exatamente exato. Sempre, muito bom. E então, eu acho que esse modelo de cérebro quântico aqui do Roger Penrose, ele tem como problema, por assim dizer,
que ele assume um monte de tese complexa, um monte de coisa, achar o fenômeno quântico. É muito si, tá? De repente ele tá certo fazer o quê? Quem tinha isso era o Stephen Hawking. Um monte de si nas coisas que o cara pensava, falava assim, lá, tudo que ele não ganhou o Nobel porque era muita especulação na prática, entendeu? Mas no final das contas existia Hawking's Radiation. Então, muitas das coisas, tá? O Hawking's Radiation era uma dessas coisas mega especulativas dele? Não, menos. Na verdade... Entendi. O que ele acertou era o simples. Não, ele acertou muita coisa que era especulativa. Só que assim, fica essa coisa, entendeu? De puta, são muitas premissas, eu tenho que vencer muitos obstáculos pra saber se é verdade. Sei lá, se tem fenômenos quânticos, não sei, mas como é que eu vou ver? Não é um olho de pássaro que eu faço uma cirurgia ali na mesa e depois abate o pássaro, que é isso que acontece em laboratório, infelizmente. Não. E quando você tem muitos ICs, é mais fácil você pôr uma ideia e ela não ser rebatida e coisada, né? Porque como você vai provar os ICs, né? Ou eu vou te dizer... Tá, isso é verdade. Agora o outro lado. Quando você tem muitos ICs e do outro lado você tem uma com menos Cis, aí é melhor menos Cis. Entende? É esse que é o ponto. Então, tipo assim, putz, tá, pode ter fenômeno quântico no cérebro que gere consciência. Mas também tem boa explicação que vai além do Global Workspace, que não precisa disso tudo, entendeu? Tem menos cis. Menos Se bem que eu gosto dessa. Eu também gosto, ela é linda. Tá aí. Por que eu falei todo esse monte de coisa? Pra dizer, pô, esse é o imaginário rico da coisa, tá bom? Esse é o que é legal pra caralho. Porque você sente isso. Você sente que há uma coerência. Mas será que ela existe no plano quântico? Entende? É muito si, assim. Como que tá a computação quântica hoje em dia? Como que você enxerga isso? Tá bom. É muito a sua. Vai matar meus ações. Mas, tá bom. Eu acho que assim, veja bem, a gente tem duas linhas de computação quântica hoje em dia acontecendo. A gente tem uma linha. Deixa eu dar um passo atrás. A computação quântica está baseada no fato de que os bits, que são chamados de qubits, eles envolvem entrelaçamento. Ou seja, um bit está entrelaçado com outro bit. Então, por exemplo, se eu tenho 3 bits, eu tenho 2 ao cubo opções de bits. De processamento. De possibilidades. Que está intrínseco no cálculo quântico sem realmente ter feito o cálculo. Tá? Tô falando no normal. Agora, no quântico, 3 bits tipo, é um negócio... 2 ao cubo... É muito, mas não importa, eu não sei qual é esse número exatamente, mas eu sei que assim, é um número muito mais alto. Então, assim, o poder computacional ele escala de maneira muito rápida com poucos bits, através do entrelaçamento. Eu tinha visto um vídeo explicando um pouco sobre esse negócio quântico. Do In a Nutshell. Não sei se foi desse, mas não lembro de que... minha memória não é tão boa assim. Não lembro qual foi o vídeo. Mas que ele explicava assim, o estado de um bit quântico, ele não é o estado 0, 1. 0, 1 e 0, 1 e as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, ele é 1 e 0 e é 0, 1 ao mesmo tempo. Isso. Ele pode ser 3 coisas... Isso não existe dentro do bit do computador normal. Ele é dualístico. É 0 ou é 1. Por isso que fica 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Aqui não, aqui eu tenho 3. Só que quando você 3 tem ao cubo... 3 fatores, a exponenciabilidade do cálculo é muito maior, porque são 3 variáveis, então o cálculo possível de 3 variáveis é muito maior do que o cálculo possível de duas variáveis. Então, dentro de um processamento de um bit quântico, existem mais cálculos possíveis que dentro de um processamento de um bit dualístico 0 a 1. Mais ou menos isso. Não, isso é 100% correto. Esse é o grande lance. Então, o poder de processamento escala. Isso é um negócio que muda. Então, só uma coisa. E deve ser mais eficiente, falando do ponto de vista energético e tal. Então, putz, já falo disso, pode ser? Tem um negócio que eu acho que tem que pensar antes, que é assim, sobre exatamente o que são esses bits, que é algo que, para mim, muda tudo. Que é o seguinte. Quando eu estou num processador digital, eu estou fazendo um processo que é linear, ele é sequencial. A arte, que eu estava dizendo do computador quântico, que é o lance que eu estava falando do entrelaçamento, é que como o entrelaçamento significa que a ação de uma das partículas está entrelaçada, ou em outras palavras, ela gera reação imediata em outra partícula, eu tenho paralelismo de processamento. Essa é a coisa, entendeu? Então não é simplesmente que processa mais rápido. Então, puta, entendi. Os caras estão falando do mega computador, tá bom. É tipo o supercomputador do... Não, ele é meio cérebro humano, né?
Não sei, o cérebro tem partes assim, tá? O cérebro de fato Ele consegue fazer cálculos que é impossível com o computador. Não é só isso. Não é. Isso que é o negócio. Ele consegue fazer coisa que o computador não vai conseguir nunca, não importa o tamanho do processador, não importa quanto ele evolui. É isso que é o negócio. Porque tem coisas... Não é força física, é destreza. Isso, falou muito bem. Esse é o papo, entendeu? Então, o computador quântico não é simplesmente mais processamento. Ele tem algumas propriedades que, se bem utilizadas, óbvio que assim, veja bem, computador é computador, tá? O que importa na prática, na sua relação com ele, é o software. É só que a questão assim, você consegue desenvolver softwares, tudo surgiu em função do negócio de um cara chamado Shor lá, que tinha uma coisa que ele precisava fazer uma fatoração e era muito difícil. Mas enfim, ele resolveu isso com um modelo quântico, teórico. Tá? Mas enfim, você vai além desse papo de fatorar número, de quebrar criptografias que são impossíveis de serem quebradas. Por exemplo, a quebra de todas as senhas conhecidas é uma realidade teórica indiscutível no mundo da computação quântica. Todas. A quebra, tipo, a reversão dos blocos de um blockchain imaturo, né? Nunca do Bitcoin, mas isso tudo faz parte de realidades teóricas, pelo menos, não sabe se é daqui a 10 anos ou 100 anos, mas o que importa é o seguinte, é esse nível de coisa, tem coisas que não podem, por definição, assim, por definição é uma palavra forte, mas conceitualmente elas não fazem sentido a gente imaginar que elas vão acontecer com o tipo de computação que a gente tem hoje em dia, mas elas são viáveis, pelo menos conceitualmente, no mundo da computação quântica. Entendi. Então tá aí, eu acho que essa a parte que eu estou muito interessado em entender melhor. Você tem algum exemplo de algo que seria possível com computação quântica que não seria possível atualmente? Inteligência artificial mais robusta, talvez? Não, isso aí eu acho que seria mais robusto, é a questão de grau. Tenho. É o seguinte, você tem um problema, que eu vou começar de novo, vou ficar com vergonha, se tiver um matemático sério ouvindo, o Fábio Tal, meu amigo. Não tem muito matemático te ouvindo não, fica tranquilo. Então tá bom. Não, mas também não vou falar nenhuma bobeira, é só que tem níveis dessa discussão que são muito elevados. Mas você tem um problema, você tem alguns problemas ligados a rotas. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um carteiro que ele precisa entregar cartas dentro de uma rota complexa de uma cidade. Então, ou por exemplo, imagina que eu tenho vários aeroportos que estão distribuídos ao redor de um país e eu preciso desenhar as rotas de todos os aviões ao mesmo tempo para maximizar o circuito aéreo como um todo. Essa coisa, o circuito aéreo como um todo, a gente chama isso de sistema complexo. Eu preciso otimizar o sistema inteiro. Então, quer um exemplo? Imagina que eu quero fazer um Waze que de fato otimize o trânsito do mundo. Até a gente pode falar de Waze aqui. O Waze é uma sacada genial, tá? Mas vamos dizer assim, eu quero que um carro leve em consideração o outro carro e todos os carros juntos operem de forma que haja um melhor interesse para todo mundo, que é o trânsito ótimo. Esse tipo de coisa que envolve um objeto em relação ao outro, que tem muito realmente a ver com o humano, cuja fala, cuja interação, ela é tão boa quanto ela for alinhada àquilo que existe dentro da relação com uma outra pessoa. Essa coisa não é o típico problema que a computação digital resolve. Ela não é. Eu sei como dono de fábrica de software que faz coisa difícil e também sei isso do ponto de vista conceitual. Essa coisa ela é complicada, tá? Esse tipo de algoritmo ele buga, por assim dizer, a computação digital por definição. Esse tipo de coisa é resolvida na computação quântica. E aí você fala, tá bom, mas que assunto abstrato. Não é. Vamos lá. Como é que eu crio uma cidade planejada que seja o mais perfeita possível? Como é que eu resolvo o trânsito do mundo? Como é que você põe todas as variáveis e passa por uma lógica que vai realmente entender essas variáveis? É algo assim? Eu tô viajando? Não precisa necessariamente entender, né? Lembra daquela coisa do propósito. Eu preciso ter inteligência, mas não necessariamente propósito. Sim. Mas ele consegue captar as nuances da variável de uma forma que os computadores atualmente não conseguem captar. É isso aí. E processar... Eu, desde a época que eu vi esse negócio de processamento quântico, eu fiquei muito animado. Parte de mim acha que isso vai ser útil para a inteligência artificial, porque eu acho que... Mas é lógico que sim, né? Os softwares que rodam em cima são todos de inteligência artificial. Então, se você tiver um machine learning que é capaz de pensar, não só dualisticamente, mas de pensar probabilidade de uma forma muito mais robusta, aí eu tô falando linguagem Monarch, eu não sei exatamente como funciona. Mas eu imagino que, tipo, se você tem essa... É uma escala. Você tem um salto na humanidade de tecnologia. Se você... Mas o problema do computador quântico atualmente é que é muito caro de você fazer um computador quântico, porque você precisa de uma máquina muito forte, ela tem que ser refrigerada. É aí que eu ia responder pro Igor, que falou de
de economia energética. Eficiência. Desculpa, segue lá. Não, responde. Não, é isso aí. Você já falou. É isso mesmo. Então, e aí precisa de nitrogênio líquido passando 100% do tempo no chip, porque ele esquenta muito e tal. E aí não é viável para produzir isso em larga escala. E aí, por não ser viável em produzir em larga escala, não tem o interesse em desenvolvimento de software, então a gente está passando hoje em dia num processo do começo da tecnologia. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente conseguir realmente ter um computador quântico para o consumidor, assim? Você acha que isso vai demorar muito ainda? Vou falar de duas coisas. Primeiro é o seguinte, só um detalhinho, Claro. como você é um cara de absoluta coração aberto, o problema não é que ele esquenta. O problema é que para eu estabilizar um entrelaçamento quântico, eu preciso que a partícula esteja muito resfriada, entendeu? Então é a geladeira que é muito, muito fria. Os átomos eles têm que estar paradinhos, estáticos, para que você consiga mexer neles e manter eles estáticos para você ter uma Não é segurança. bem que você mexe nele, mas é isso aí. A metáfora tá boa. Desculpa, eu tô tentando Não, aqui. mas é isso mesmo. Ele precisa estar paradinho pro negócio rolar, tá? Sim. E é isso aí. E aí, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, trazendo lá atrás, você tem dois, que eu estava falando, tem dois modelos de computação quântica. Então você tem um modelo do Google, por exemplo, que é o computador quântico que justamente trabalha temperaturas baixíssimas e poucos qubits. Ou seja, ele trabalha com qubits, por que poucos? Porque são qubits que estão em entrelaçamento efetivo com os outros. Agora você tem um segundo modelo de computação quântica com muito mais qubits, mas não são bem qubits verdadeiros. Eles são uns pseudo-qubits, tá? Na verdade, é computação digital emulando computação quântica. Que nem, por exemplo, a gente hoje em dia não... existe holografia, tá? Holograma de laser, tá? Mas a estabilidade deles e a definição é muito ruim e perigoso para o olho e tal. Então, aquilo que a gente chama de holograma não é holograma, tá bom? É uma experiência de holograma tridimensional, de computação visoespacial. Entende? Então, é a mesma coisa, não é bem qubits. Então, você tem dois modelos. No modelo que importa mais para a evolução do campo e que gerou a chamada supremacia quântica, que foi o primeiro experimento que gerou algo quântico, que foi uma fatoração que nenhum computador do mundo consegue fazer, isso já aconteceu, isso foi em 2019, e foi o computador do Google. Nesse modelo a gente está evoluindo de maneira muito devagar em termos da adição de número de qubits. Então, aí eu chego sim na sua pergunta, eu acredito que, é uma resposta chata, mas é a grande verdade para mim, que essas coisas são que nem a vacina de RNA. Depois do Covid-19, é meio que natural que muitas vacinas de RNA surjam e muitos tratamentos para câncer baseados em RNA e edição genética com CRISPR, que foi usado muito aqui em muitos experimentos, e etc. CRISPR é algo muito foda, assunto muito foda. Nossa inclusive. Senhora, bem vai falar. Mas, enfim, é muito natural que isso aconteça, porque a mente humana nessa área é que nem a evolução bélica e a evolução da aviação durante a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu! É a mesma coisa. Entende? Aqui, claro, a mesma coisa não, ali foi muito mais, mas aqui a gente está falando de menos tempo. Só que é muito forte. Se a computação quântica, por alguma razão, encontrar essas coisas que são... Aí eu volto àquela questão lá atrás. Existe o algoritmo do mundo? Ou será que existe... As coisas são realizadas em ato, elas acontecem enquanto elas são computadas pela realidade. Nessa segunda visão, então, se alguma conjuntura trouxer essa realidade à uma tona, verdadeira necessidade. uma necessidade ou um dinheiro, sei lá. Falta o cu no fogo dos homens. Então, exatamente. Se tiver fogo na bunda, eu acho que a computação quântica com seriedade e fazendo essas coisas que, assim, o que importa não é fazer melhor. O que importa, faz coisas que hoje em dia não são computáveis e a gente não pensa o mundo dessa maneira, porque essas coisas não são computáveis. Eu quero ter a cidade perfeita, mas não faz sentido esse papo. Planta umas árvores, mora no mato. Agora, entendeu? O que é perfeito para um humano que é só uma referência do que pode ser, né? Então você tem razão. E aí o algoritmo quântico ele tem o poder de talvez chegar a essa conclusão muito mais forte do que o algoritmo tradicional. Eu acho que é a intuição de qualquer um. Mas é claro que não é perfeito nem nada, tá? Pelo amor de Deus, isso seria uma ingenuidade assumir. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas 10 anos vai ter PC quântico? Não. Então, peraí. Vamos lá. Eu acho assim, um otimismo brutal. 10 anos. Elon Musk otimismo. Exatamente. Muito bom. Aí a gente pode ter computação quântica bem relevante, rolando pra caralho. O Walter Ayub. Oh, meu pai. Mandou aqui, ó. Olha sabe como é que ele começou a mensagem? Salve, família. Aí sim. Com propósito.
Salve, salve família. Abração pra galera do Flow. Professor Álvaro, da mesma forma que existe um princípio da criação da matéria, podemos teorizar a existência de um princípio inteligente que vai se desenvolvendo a partir da evolução da massa encefálica das espécies? Nossa! Abraço. Grande pergunta total. Não é nada etérea a pergunta. A pergunta é simples. Bom, tem a ver com aquela nossa discussão inicial sobre livre-arbítrio e Deus. O algoritmo de Deus. Não vi para esse lado, tá? Eu vi para um outro lado, que é o seguinte. A pergunta na essência, na minha leitura, é a seguinte. A inteligência evolui? Não é isso? Porque ele está perguntando se a inteligência evolui a partir da matéria na massa encefálica das outras espécies. É uma pergunta sobre a evolução da inteligência. Interessante. Eu acho que seu pai foi num ponto absolutamente profundo, uma das perguntas mais legais que existe para a gente pensar. Eu diria o seguinte. Há duas maneiras da gente entender a inteligência. Uma delas, eu vou fazer uma parábola aqui para a gente pensar sobre essas duas formas. Quem vai para Barcelona, obrigatoriamente termina na Sagrada Família, que é talvez a obra mais ambiciosa, mais maluca e genial do Gaudí, que talvez seja o arquiteto mais interessante de todos os tempos, um dos. E curiosamente, cupins constroem casas que às vezes parecem demais a Sagrada Família. Ou seja, a obra arquitetônica mais relevante, uma das mais relevantes da história da humanidade, e certamente da modernidade, é muito parecida com uma casa de cupim. Algumas casas de cupim. E você pode procurar isso na internet e você vai achar. Qual que é a grande questão? O cupim tem inteligência, mas ele não tem propósito. A grande diferença do Gaudí é que ele tem inteligência e propósito. A gente tende a pensar no design inteligente como uma alternativa numa discussão que do outro lado está a seleção natural. Aqui estão as pessoas que acreditam no darwinismo, na evolução, na ciência. Aqui estão as pessoas que preferem uma abordagem mais religiosa da explicação do mundo como ele é. Mas na verdade tem uma segunda maneira de ver. A evolução pela seleção natural ou por qualquer outra coisa, não importa a discussão, chega a um ponto em que surge uma espécie que ela própria é produtora de design inteligente. E essa espécie é a espécie humana, na qual está o Gaudí, que cria a Sagrada Família e não uma casa de cupim. Essa jogada gera um tipo de salto inteligente, portanto, um tipo de salto intelectual que é muito específico. Eu não acho que nenhuma outra espécie, por mais que passe tempo, vai chegar à inteligência humana. Por outro lado, a inteligência sem propósito, sim, ela evolui, e basta você criar pressão evolucionária, pressão adaptativa, na qual você precisa de solução inteligente para que você possa chegar na próxima espécie, para que ela evolua de maneira relativamente rápida. Então, há sim evolução da inteligência. Se a gente parar para ver, a passagem dos procariontes para os eucariontes e a evolução da complexidade na vida é uma evolução da inteligência. A evolução evolui. E essa evolução, ela naturalmente vai gerando espécies que são cada vez mais complexas do ponto de vista celular, do ponto de vista da estrutura dos seus sistemas nervosos, dos seus cérebros. Só que tem uma hora que tem uma espécie que faz design inteligente, que em vez de criar a casa do cupim, cria a Sagrada Família, cuja representação física não resolve o que ela é, o que resolve é o entendimento do propósito, que planeja antes. Não vejo nenhum indício que vai acontecer. Então não vai surgir espécie para competir com a gente do ponto de vista intelectual. E aí eu te digo mais, não só na Terra, como fora da Terra. Porque se a gente parar para ver do ponto de vista probabilístico, seria evento raro, mas não é impensável que se encontre vida extraterrestre. A grande questão é, qual que é a probabilidade de se encontrar vida, qual que é a razoabilidade de se considerar a possibilidade de se encontrar vida inteligente no sentido que a vida humana é inteligente, ou seja, ela constrói não simplesmente coisas inteligentes, mas através de propósitos inteligentes. É muito pequena,
Porque isso não é uma manifestação isso não é uma decorrência do resto, entendeu? Não é assim que você vai, você Não salta... é a regra, senão a gente teria várias espécies inteligentes igual a gente. Você tá entendendo? É isso aí, esse é o argumento. Deixa eu só fazer um crédito aqui, que essa é uma das sacadas mais fantásticas do mundo, né? Só que ela não é minha, tá? Eu preciso ser honesto, ela é do Daniel Dennett, que ele encontrou essa correlação entre a Sagrada Família e a Casa de Cupim. E ele desenvolveu esse para mim é o argumento mais bonito. Argumentos são como poesias, né? Eles vivem ali nesse mundo em que eles são construídos para explicar alguma coisa, mas na verdade eles mais montam um grande palácio para você viajar dentro. Mais bugamente que qualquer outra coisa. Então, isso aí. E esse é do Daniel Dennett, que criou essa viagem maluca, assim. Mas é também interessante, você estava contando assim, eu achei interessante que o arquiteto, é arquiteto esse cara? O Gaudí. Ele chegou, tipo, não sei se ele chegou porque ele observou a natureza, mas é interessante que dentro das observações dele, ele chegou numa conclusão que a natureza já tinha chegado antes. Eu acho isso muito legal. Eu acho que muito da humanidade é isso, inclusive. Claro. A gente tenta inventar, reinventar, mas eu sinto que todas as ideias possíveis, talvez não todas, mas muitas das ideias possíveis já foram tidas pela natureza de uma forma diferente. Aí que tá a nossa design inteligente, né? Que a gente pode pegar ideias que tinham um propósito. Elas não são criadas a partir de propósito. Esse que é o negócio. Elas não são criadas a partir da evolução. Exato. Algo sem propósito e dá um propósito a isso. É isso mesmo. O que é que isso? Você levantou, é isso mesmo. E desculpa ter tentado dar essa ajudada, mas era só pra você não sair e errar você estava no seu caminho, eu quis ajudar o seu flow. Assim. Mas é isso mesmo. Em última análise, a grande questão existe uma espécie que não é que ela dá um salto, ela é mais inteligente que as outras. Não, é que ela cria com um propósito. E não é uma coisa natural, não é decorrência óbvia, entendeu? Então assumir que você vai encontrar em outros planetas, ou que a evolução da vida vai chegar em outros seres com propósito, é você assumir que essa decorrência é natural. Mas não é. Não é assim. Há mutações, há processos evolucionários. Para mim, longe de achar que isso significa tem sinal de qualquer coisa. Então, os deuses eram astronautas, qualquer coisa. Não. É só que é o seguinte... Até porque tem um contra-argumento nessa sua lógica que eu consigo enxergar. Fala. Porque a gente matou muitas das outras espécies que também eram conscientes, inteligentes, capazes de... Ou matou ou assimilou, né? Eu acho que assimilou, tipo os neandertais... Não, calma. Isso aí que você está falando é muito bom, mas você está usando uma palavra forte. Outras espécies. Calma, será mesmo? É a mesma espécie. Então eu não sei, essa é a discussão. Entendi. Mas você trouxe um ponto maravilhoso. Não, claro, eu entendo. Mas calma, peraí. Tipo, a gente matou outras espécies, eu estava pensando, será que ele acha que tem tipo uma zebra falante em algum lugar? Não. É tipo, você matou o Neandertal. Viu Madagascar, porra? Eu amei. Não, mas é tipo, existia uma subespécies, talvez... Existiam diferenças genéticas, tipo, não só a nossa genética, a humana, foi capaz de atingir isso. Ou seja, o que a gente tem agora foi atingido em várias em espécies genéticas não necessariamente totalmente similares, apesar de serem parecidas. Que você tá falando é uma absoluta verdade. Cara, essa discussão é belíssima. Porque é o seguinte, eu acho que as principais discussões são aquelas que chegam uma hora que a gente não sabe mesmo a resposta de nada. E aí, mas ao mesmo tempo parece que tem um caminho para você ficar viajando assim, coisas cada vez mais criativas. Então essa é uma delas. Então, por exemplo, existe sim, hoje em dia a gente sabe, um forte cruzamento do Homo sapiens com neandertais. Inclusive, algumas vulnerabilidades a doenças que a gente tem herança neandertal, tá? Então, a gente tem isso. Agora, qual que é a parte que a gente não sabe? Como é que essas combinações convergiram nisso que é o Homo sapiens sapiens, que é esse ser pensante que tem propósito total? Será que esses caras, qual que é o nível de propósito que eles tinham? A gente não sabe essas coisas, entendeu? Então, que momento que surge essa coisa absurda que a gente está falando? É fácil dizer não há momento, é contínuo. Será que é tão contínuo assim? Às vezes não. Às vezes não. É um estalo, às vezes. É um estalo numa espécie. E tem um argumento que se a gente assimilou eles, talvez a gente tivesse uma vantagem competitiva que nos deu a possibilidade de não eles terem assimilado a gente. Esse argumento quase sempre é válido, você tem absoluta razão, você está dizendo mais uma vez. É isso aí, mas ainda assim, eventualmente, os diferentes hominídeos foram contribuindo com fatores que são partes dessa mistura única. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem o papo cara, tem esse ser que tem propósito, ele faz um negócio que é diferente porque ele é diferente no seu ponto de partida. Tá, mas essa coisa, será que ela é porque essa espécie... Não, eventualmente é essa combinação muito rara de ingredientes, esse caldo
quase caldo cultural que gerou essa... Entendeu? Então, a gente Então, não o argumento sabe. que, tipo, talvez o que a gente tem, a nossa experiência atual agora, é dado fruto, inclusive, dessa assimilação. É isso que eu tô dizendo. Não a assimilação... Sujou nosso gente. É, Só sujou não foi porque a gente teve essa consciência que a gente assimilou, e sim a gente teve essa consciência... Não foi porque a gente teve essa consciência que a gente resolveu assimilar as pessoas, mas pelo fato que a gente assimilou que a gente desenvolveu a consciência. Muito legal que você está dizendo exatamente isso. Entendi. Interessante, é um ponto. Eu sinceramente não sei. Certamente ninguém sabe. Existem É. especulações, mas o legal é a gente pensar a raridade do evento, que eu acho que é a parte legal, assim, você fala, nossa, que viagem, né? É você pensar, putz, então quer dizer que não é um fenômeno dado, não é uma coisa assim, tá, você deixa o macaco lá mais 1 milhão de anos, aí vai surgir o ser humano. Não é, tem uma combinação aí muito rara. Pois é, como será que foi pro primeiro cara que teve propósito? Então, Não faço Imagina, ideia. isso é uma vira Nossa, muito estamos- louca, né, mano? Nossa, isso é uma história genial. Meu Deus do céu. Eu queria ser uma mosquinha nessa história, mano. Não, eu queria ser esse cara, porra. Verdade. A mosquinha, a mosca não tem propósito nenhum, ela vai olhar o cara e vai picar ele. Vai embora com um pouco de sangue. Falar que se foda esse cara, esse monarca, esse Igor, vai.